Bom dia, senhores. Estamos de volta com mais um XP Connection, hoje, segunda-feira, para falar da nossa carteira Top Pick, obviamente tirar algumas dúvidas. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, a gente vai comentar um pouco. Teve algumas trocas aí, é interessante vocês entenderem o nosso racional. E como o Celso falou, a gente vai comentar um pouco dessa bolsa aí, por enquanto para cima e dólar para baixo. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. É isso aí. Vamos começar, né? Ibovespa caiu. Eu tô escrevendo aqui, eu já estava até me adiantando. Na carteira? É. Tá, então, vou começar aqui falando enquanto o Celso vai colocando Boa. Na tela. Lembrando que a gente tem essa carteira, né? Que é a carteira semanal, ela chama Top Picks, uma carteira comprada em ativos. E a gente, toda segunda-feira, a gente comenta um pouco da performance da semana, o que a gente está olhando aí em termos de troca para frente, tá? Então, nessa semana que passou, o Ibov caiu 3,5% e a carteira semanal caiu apenas 1%. Então, a gente 2,5 pontos percentuais acima do Ibovespa. Destaque negativo em termos de papéis fica para SUSB e Fibria, por conta de toda essa questão de China, desaceleração e que teve muito ruído durante a semana passada. E também Croton caindo 7,8% na semana com relação a notícias do FIES. Então, principais destaques negativos. Destaque positivo aí para Cielo, com certeza quase 7,5% de alta na semana, sendo que a nossa posição em Cielo é grande, 20% no portfólio. Então, no consolidado, de novo, Top Picks caindo 1%, mas o Ibov caiu bem mais, 3,5%. Em 2016, no ano acumulado, a gente tem o Ibov caindo 7% e a nossa carteira caindo 5,6%. Então, a gente quase 1,5 ponto percentual acima do Ibov no ano, tá? Então, olhando a semana foi isso. Olhando para frente, a gente fez algumas trocas aqui e eu já vou adiantar aqui o racional da minha parte, né? Que é a parte de papel e celulose e exportação, que a gente fez bastante mudança. Então, a gente teve para essa semana a saída de Suzano. Suzano tinha 7%, então a gente vai retirar Suzano e reduzir 3% em fibra. Então, com esses 10% em exportação, a gente está colocando em Embraer. Então, a gente não muda muito na nossa exposição ao dólar, mas a gente quer justamente reduzir a nossa posição no setor de papel e celulose. Com toda essa desaceleração da China, a gente prefere ficar conservador e diversificar nossa posição em exportadoras. Então, antes a gente estava muito concentrado em papel e celulose e agora, justamente aproveitando a recente queda de Embraer, que ficou num valuation mais atrativo do que estava antes, então a gente vai fazer essa diversificação, saindo um pouco de papel e celulose e indo para Embraer. Outra mudança relevante, a saída de Croton. A gente ainda gosta do papel, a gente acha que tem upside tanto em termos de valuation e apoiado também na parte de gestão, que é uma ótima gestão da Croton, mas com relação a todas essas novas informações e ruído, news flow negativo com relação à inadimplência do FIES, a gente prefere para curto prazo ficar fora ali. Então a gente tirando o Croton, que era uma posição baixa ali, né, 10%, mas a gente está retirando e no lugar de Croton, a gente colocou Ambev, né? Então a gente saindo de uma gestão boa, indo para outra gestão boa também, que é a de Ambev, que cedeu bastante. Agora o Celso vai comentar um pouquinho melhor. A gente vai colocar 7% em Ambev e aumentar marginalmente em Itaú, 3%, tá? Então acho que foi isso de trocas, racional geral ali, reduzindo em papel e celulose e diversificando a parte externa, tirando Croton e entrando em Ambev, né? Sim, vamos lá. Ambev, né, chamou atenção, ativo caindo mais de 5% aí em 30 dias, de casa de R$17, um ativo que estava R$21, está negociando a 17, um pouco abaixo de 17 vezes lucro, enquanto que o médio dela é acima de 18 vezes lucro. Começou a chamar atenção o dividend yield da companhia, acima de 5, né, quase 6%.
o dividendo projetado, ou seja, a parte de dividendos, a empresa gera muito caixa, não precisa investir, está com caixa líquido, tende a pagar dividendos extraordinários, então não chama atenção. Excelente governança corporativa, negociando a um múltiplo abaixo da média histórica, gestão no momento que a gente está mais cético com bolsa, commodities, né, a alta de juros aqui no país, PIB recessivo. Então a gente está com esse receio, a gente preferiu bons ativos, que a gente sempre fala. Você sabe se um ativo é bom, se uma empresa é boa, se a gestão é boa em momentos de crise, né? Que aí a empresa consegue se safar, ganhar market share. A gente também estava questionando se vale a pena na loja Renner ao invés de Ambev. Mas como estou negociando um múltiplo muito próximo, a gente preferiu Ambev, mas loja Renner também chamou atenção. E o aumento de Itaú, de novo, né? Um banco aí também sofreu, não como a Bolsa, mas vem sofrendo também. Até na performance na semana foi bem melhor do que o índice, mas voltou para casa ali de 6,5 vezes preço sobre lucro, preço sobre patrimônio 1,2 para um ativo que entrega 24% de ROI. Ah, tá, mas esse ano não vai ser 24%. Tudo bem, que seja 20%. Tem que negociar com um prêmio maior em relação à taxa Selic, porque entrega um retorno bem maior. Então é um ativo com boa gestão, que o múltiplo histórico, preço sobre lucro, na casa de entre 8 a 12 vezes, está 6,5. A gente fez um aumento marginal, 3%, mas voltando para o mercado doméstico, a gente não quer ficar refém da China, né? Mesmo que papel e celulose não dependa só da China, mas o mercado não quer saber, está batendo em tudo que é commodities, né? Como um todo. Mas a performance foi boa, né? Foi. Então, de novo, na semana a gente conseguiu tirar 2,5 pontos percentuais do índice e no ano a gente bem à frente ali do Ibov. Então, só para finalizar esse assunto carteira, eu vou falar como é que ficou a carteira final. Nossa, então Itaú 23%, Cielo 20%, BBSE 18%, Fibria 12%, Sul América 10%, Embraer 10% e Ambev 7%. Então, a gente ainda com uma maior exposição no setor financeiro. A parte de exportação ficou dividida em Fibra e Embraer, e para diversificar a gente adicionou Ambev, apoiados na boa gestão da empresa. Tá? Então é essa a nossa carteira Top Picks atual. Boa. E aí o pessoal até perguntou aqui, eu vou te passar uma pergunta que eu vou ficar escrevendo aqui no chat, que é se o SMB está perguntando, será que a Croton vai conseguir repassar para as suas mensalidades pelo menos a inflação de 2016? Olha, é difícil. Na verdade, acho que até dá para dizer que vai ser difícil esse cenário. Primeiro que a inflação realmente está bem alta, e segundo porque quando você reduz a participação do FIES, teoricamente você tem um pouco menos de poder de repasse ali, né? Porque, lembrando, quando você tinha um financiamento com taxas extremamente baixas, ali a sensibilidade do estudante que está sendo financiado ao aumento de preço é um pouco menor. Então, como ele vai ter que arcar agora, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas, de novo, a nossa cabeça para Croton é um pouco mais de médio e longo prazo. Boa parte de todas essas mudanças, inclusive uma inadimplência maior por conta de FIES, boa parte, ao nosso ver, já está no preço. E, de novo, tem uma questão de governança corporativa, de gestão ali que você não consegue mensurar, mas que é um ativo extremamente importante. E a Croton, enfim, já tem ganhado sinergia com a Anhanguera, e também o setor como um todo passa por um momento de consolidação, e a Croton é uma das candidatas a saírem muito bem disso, com um caixa confortável e uma gestão para extrair sinergia das adquiridas, que já foi provada. Então é um pouco disso que a gente está olhando, por isso que a gente mantém na carteira mensal, de novo, para médio e longo prazo a gente gosta, mas na carteira semanal, dado esse ruído todo de curto prazo, a gente prefere ficar fora e aproveitar aí essa abertura que a Ambev deu, né? Com essa volta e um valuation melhor. Vamos falar da short, né? Tá indo maravilhosamente bem. A gente tem a nossa carteira short também. É uma carteira que a gente não recomenda só ficar short, mas sim fazendo relativo à carteira Top Picks comprada contra a carteira short vendida. Se a gente for ver, na semana, assim, foi uma performance muito forte. A carteira short subiu 9,8%, enquanto o Ibov, de novo, caiu 3,5%. A gente abriu 13 pontos percentuais. De qualquer forma, aqui o destaque fica para a Vale, que caiu na semana 20%. Obviamente, a gente teve questão da China. Teve os Minas caindo quase 20% também, e Petro caindo 10%. Então, por isso que a performance foi tão forte.
Então, no ano de 2016, a carteira short tem um ganho de 12,7%, enquanto o Ibov cai 7%, tá? Mas, de novo, a gente não recomenda só ficar short nos ativos, e sim fazer um long e short entre carteiras, né? Long na carteira TopPix e short na carteira short, tá, pessoal? Então, é um pouco disso. Se olhar em 2016, somando ali as performances, a gente tem quase 7% positivo se você tivesse feito a carteira TopPix contra a carteira short, tá? Long short. Sem trocas, né? 7% positivo em 2016. Se CDI ia ser 700% CDI. É isso aí. Impressionante, mas vamos lá, tem outras perguntas. É sempre como você citou o Kim. Não é para ficar short, pegar o dinheiro e gastar, né? Não é para fazer isso. É sim para comprar a parte longa. Até teve uma pergunta que o Marcão, a ideia de se posicionar em algum ativo nesse momento é procurar aquele que perde menos, visto que nenhum ativo está se mostrando rentável. Não, a gente segue recomendando exposição às nossas carteiras, mas com proteção. É como se fosse um long short aqui. Se você montou o long short, esse long short, no ano você está ganhando 7%. Pô, nada mal para uma semana de pregão, né? Então, quer dizer, a gente acredita que pode continuar sofrendo mesmo ativos bons, só que a gente tem que olhar assim, ativos que devem sofrer menos, é isso que você falou mesmo, só que se você tiver short numa posição no Ibovespa ou numa FENS via Ibovespa, muito provavelmente você vai estar ganhando dinheiro. Porque o Ibovespa vai cair mais do que só na semana, 2,5 de diferença. Então, se você tivesse vendido no Ibov, assim, óbvio, mas eu vendi Ibov e não ganhei isso por causa do custo. Não, estou só dizendo assim, racionalmente sendo prático, se tivesse a nossa carteira TopPix e short no Ibovespa, a semana tinha te dado 2,5% positivo. Né? Seria, falando em grandes números, seria isso. Então a gente segue recomendando proteção de 100% das carteiras, porque o cenário está altamente, né, extremamente desafiador. Né? Um ano que vai todo mundo revisar crescimento, quer dizer, recessão para baixo. Lembrando que desde outubro a gente está prevendo um PIB para esse ano de menos 4,3%. O mercado chegou agora em 3%. Né? Então é só para... Tirando China, né? China que começou aí a trazer preocupação para o resto do mundo e obviamente vai afetar aqui o Brasil também, esse news flow. É isso aí. Investimento sem prazo hoje, né? Só temos somente fundos. Poderia comentar investimentos que não possuem resgate determinado? Não tem, né? Quer dizer, por mais que você fale de uma NTNB 50, em 2050 tem um resgate, né? Então... eu só vejo como fundos, né? Me falando aqui a memória, se falar em renda fixa, né? Óbvio que ações não tem resgate, mas se você falar CDB tem resgate, LCI, LCA... deve ter alguns bons perpétuos ali, mas assim, boa, bem lembrado. É pouca porcentagem do total de instrumentos, né? Acho que não difícil de comprar, talvez lá fora, teve um bônus da Petrobras que ela emitiu lá fora em dólar... E eu acho que também você pode... Tudo bem que quando você tem resgate, você corre risco de reinvestimento, mas você tem essas mais longas, né? 50, NTNB, etc. Então, se você está após, também não tem tanta preocupação. Se você está após em juros, por exemplo, atrelado à Selic, você, assim que tiver o vencimento, você pode já reaplicar ali, já que você está após, então você não tem tanta... queda ali por conta de reinvestimento. Isso aí. Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Vocês acham que essa recessão vai reduzir os prêmios de seguros de BB Seguridade e Sula? Sim, mas é uma maneira, se me pede, de se proteger, aquilo que a gente sempre fala, né? Como eles aplicam em títulos, né, linkados principalmente a Selic, eu lembro o resultado de Sul América só com esses títulos tinha sido 103% do CDI. Então, assim, você tem um crescimento do top line, digamos que o seguro não tem um reajuste. O prêmio seja o mesmo que você pagou em 2015, você vai pagar em 2016. Como eles têm um ganho de 15% ao ano, você já tem um crescimento top line de 15%. E hoje é bem difícil ter um crescimento no Brasil de top line de 15%. Aí você fala, tá, mas houve uma redução, as pessoas não estão renovando o seguro. Tudo bem, mas você tem uma linha que já cresce 15%. Se o pessoal, nem todo mundo renovar, você pode cair, mas mesmo assim é difícil ver um top line sendo positivo aí, apresentando crescimento no Brasil esse ano. Kim, por favor, quais são os papéis que você inclui uma carteira que teria que ter 3 ações, com 3 quesitos: resiliente, qualidade, múltiplos, atrativos?
Mas 3 ações, é isso? Só 3 ações, não é isso? É só 3 ações, o Norte está perguntando. Se tivesse que escolher 3 ações, eu acho que seria baseada justamente no nosso portfólio, que é sempre a nossa cabeça. Se escolhesse 3, seria Itaú, BB Seguridade ou Cielo e Ambev, né? Para longo prazo, talvez para diversificar, senão ficaria tudo no financeiro. Acho que são empresas com ótimas gestões e com múltiplos atrativos, né? Depois de toda essa queda, todas elas, realmente você pode falar que o múltiplo está atrativo, sim. São, de certa forma, resilientes e com qualidade. Boa. O que leva a colocar só Fibra e não Suzano também? Suzano estava na carteira. Né? Suzano estava, a gente preferiu Fibra muito por conta dessas notícias recentes com relação à aquisição, né? Muita gente falando que as empresas, por exemplo, a Suzano pode adquirir percentual da Fibra ou até a Eldorado, a JIF ali, e isso aí, como a Fibra está no novo mercado, você tem alguma proteção ali com relação à tag along, né? Como a Suzano, ela não é novo mercado, é justamente por isso só. Então, as duas ficaram para trás em termos de valuation, então, para escolher uma, a gente prefere Fibra por conta dessa questão de proteção via tag along ou algo nesse sentido. Não que vai acontecer, é especulação, mas nada mais justo do que você estar num ativo mais defensivo nesse caso. Né? E aí o próprio Perlão está perguntando se não vale a pena fazer um long em Fibra e Suzano ou short em Klabin. Não, eu não gosto desse short em Klabin. Klabin é uma boa empresa, deve sofrer com relação ao mercado doméstico, mas Fibra e Suzano também tem exposição à China, então não é muito claro esse long short, não faria, não fica muito arriscado. Isso, e aí o Luiz está falando assim, pode fazer uma outra pergunta? Sim, pode. Poderiam comentar a crítica que alguns economistas fazem no atual sistema de juros que embutem a inflação? Isso faria com que os juros pagos no fim seriam menores que o real, é isso mesmo? Eu quero entender melhor um pouquinho a pergunta, o Luiz soltou uma questão polêmica, eu quero entender melhor a sua pergunta, a formulação da sua pergunta, por favor, Luiz, pode escrever novamente, e aí formulando a gente aqui comenta sim, tá? O que está se discutindo é se a gente está em dominância fiscal ou não, se foi isso que você está perguntando. E está tendo uma briga entre Tombini e até o ministro da Fazenda. Tombini quer trazer um pouco de credibilidade. Um dos participantes do Copom, Tony Volpon, que veio do mercado financeiro, já tinha votado a favor de uma alta na última reunião do Copom, saiu na ata isso, 2 votaram a favor de uma alta. E a gente acredita em alta. A discussão é se é 0,25 ou meio. 0,25 seria muito mais só para, olha, eu dei uma alta, viu, governo? Não pressionei tanto. Meio seria, olha, a situação está complicada. A discussão entre alta de juros e dominância fiscal é o seguinte, o problema hoje é muito mais por conta do fiscal do que da política monetária de se elevar juros. E outra coisa, né? Eleva-se juros e o banco a Fazenda fala que vai dar crédito via bancos públicos para consumir, não faz sentido nenhum, né? É um gastar bala à toa, né? Você eleva juros. Vou controlar a inflação, mas ao mesmo tempo eu vou dar crédito para consumir. Isso sim é um absurdo. A S&P parece que o consumo de bebidas frias vem decepcionando e o último resultado de Ambev parece que refletiu um pouco isso. Vale a pena apostar nesse ativo? Sim, ativo resiliente S&P. E até o Kim estava vendo, semana passada, né, que você viu, né, que o último ativo, né, o consumo, né, de bebidas, né, a última coisa a cair é cerveja. Né? E também o percentual de consumidores que trocam de marca é assim, abaixo de 20%. Então, realmente os caras não vão deixar. Obviamente, quando você tem uma desaceleração econômica, tudo cai, mas de certa forma resiliente mesmo. Por dados a gente consegue enxergar isso, não só no qualitativo. Né? É isso aí, esse é o maior problema. Qual setor sofrerá mais com a previsão de queda de 4% do PIB? Tudo vem sofrendo, né? É difícil falar esse setor especificamente, mas a gente tem autopeças, né? O problema é que o mercado antecipou já, né? Autopeças já desabou, siderúrgica desabou, mas se tivesse que falar seria autopeças, tudo ligado à indústria, né? Siderúrgica, autopeças, enfim. Tudo que produz aqui no país, aí você vê energia elétrica, os caras caindo consumo por conta disso, então é o setor produtivo mesmo, a parte de indústria, Marco Polo, Randon, siderurgia como citou o Kim, que fornece para linha branca, linha marrom, para automóveis, né? Cenário já complicado. Banco sofre? Mas já sofreram também, né? Então, por isso que a gente segue procurando ativos com maior proteção e excelente gestão.
O Helder perguntando aqui, o governo vai aceitar a proposta que falei de vender parte das reservas internacionais e estimular o crédito. Como vocês estão vendo isso? Péssimo. Péssimo, muito ruim. É lamentável se isso acontecer. E por isso que o Ibovespa tende a continuar caindo, porque não se incentiva crédito dessa maneira. Fizeram isso em 2009. Na época, o Nelson Barbosa fazia parte, era secretário do MAN, deu no que deu. Julgar como uma marolinha, quem me acompanha, eu sempre falo isso, julgaram a crise como uma marolinha, né? Não dá para dar mais crédito. Você está aumentando impostos e dar crédito não faz sentido nenhum. É momento, né? Se não fez isso em 2009, em 2009 tiveram a chance. Olha, vamos aproveitar que o mundo está numa crise global, vamos investir em infraestrutura, vamos fazer mais rodovias, pontes, ferrovias, portos, vamos licitar depois para isso, melhorar metrô, melhorar a vida da população. Não, vamos comprar carros. População, você tem que comprar carro, você tem que se financiar, dá 10% de entrada, financia em 72 meses, ninguém conseguiu pagar, gasolina subiu em 2010, aí o que eles fizeram? Subsidiaram a gasolina. Então, eles foram destruindo a economia. Não acho que essa saída, isso é muito ruim, só vai acelerar o processo de não perda de grande investimento que já perdeu, mas redução da nota do Brasil. É impressionante. Por que não copia o Macri lá na Argentina, né, e não faz o errado? Né, faz coisas... o dinheiro acabou, não tem muita saída aí não. Não dá para fazer, não tem muita saída não. A CID vem por aí ainda em janeiro? Difícil dizer, Francisco, mas está para ver. O governo está vendo que a dificuldade em conseguir melhorar o fiscal, a CID seria uma parte fácil, né, de se melhorar. E não precisaria de Congresso, nada disso, que é um imposto que já existe, uma contribuição, né, que já existe. Então, acho que vem, mas é difícil dizer quando isso acontecerá. O que daria para dizer que talvez fique um pouco mais para frente, porque eles querem tentar a CPMF antes, né? E aí a CPMF está travada por conta do Congresso, então talvez a CID fique para um segundo passo ali, plano B. Então fique um pouquinho para frente, mas isso com as informações que a gente tem agora, né? Porque realmente não depende do Congresso, mas eles até agora têm dito que podem usar como plano B. Isso aí. Sobre o Ultrapar a gente gosta, a Coxinha até sofreu bem aí, ela sofreu muito também por conta de queda, né, no consumo de combustíveis, é normal, tem o pós-gasolina, Ipiranga, tem a parte de rede de farmácias que é boa, a parte petroquímico também tende a ir mal, mas eu gosto, é um ativo que até hoje a gente foi olhar, né, como é que estava o Ultrapar, mas a gente ainda prefere a Ambev, está um pouco mais cara que a Ambev, mas é um ativo que eu gosto para carregar também, empresa excelente gestão também. Isso, o pessoal falando que com o aumento do consumo sem a produção subir também no resultado será a inflação, isso é óbvio, é impressionante isso. Lembra que eles queriam tarifar aço importado agora no início do ano, no final do ano passado, né, falando com o governo? Você vai gerar mais inflação, gente. Livre comércio tem que ser meritocrático, vamos ter a indústria que o país merece e reduz impostos internos, né? E aumentar, mas não aumentar o consumo atualmente, tem que melhorar a mão de obra, investir em educação, tem muita coisa para fazer, impressionante isso. Celso, como será relembrada daqui a uns 10 anos a recessão que vivemos hoje, a crise de 2015 ou 2016 para cravar na história? Talvez seja, nunca na história desse país tivemos uma crise tão profunda. Tomara que seja uma lembrança de, olha, aquela crise serviu para ajeitar as coisas no Brasil e agora, sei lá, 10 anos na frente a gente vai estar muito bem, espero. Infelizmente o PT ele gosta de se vitimizar, né? Ele sempre fala, não, o problema foi a crise global e depois fala, ela mesmo falou, né, que em 2014 eles subjugaram a crise global, em 2009 vocês subjugaram. E foi um estelionato eleitoral. Para se reeleger, fizeram o que fizeram, deu problema agora. E também jogando a crise para a parte política, que o Congresso não aprova nada. Não, a crise, faça a minha culpa e fala, não, a crise fomos nós que fizemos, que subjugamos desde 2009 errado. Ex-ministro Manteiga, final de 2014, falou que quem apostasse na alta do dólar ia perder dinheiro. A presidente Dilma, nas eleições, no debate com Aécio Neves, o candidato, o último debate, Petrobras às 16h30, ela falou que quem comprasse Petro ia ganhar dinheiro. Petrobras está R$6, né? Impressionante. E a gente segue short no ativo. Vocês acham que o Fed poderia reverter o seu processo de aumento de juros e até baixá-los no futuro? Não, agora não enxergamos isso. Vai ser gradual e acho que vai afetar menos hoje em dia. O Luiz voltando àquela pergunta, né? A crítica seria na formulação do Plano Real, que mudou a fórmula de calcular os juros que embutiriam a inflação, quando antes do Plano Real isso parecia que não acontecia. E a crítica é que com o sistema de juros do Plano Real, os juros reais acabariam sendo não pagando a inflação. O problema seria nos juros pré-fixados. Não vejo isso não. Acho que a pessoa fica procurando pelo em ovo mais do que qualquer outra coisa, Luiz. Na discussão que tem que ser muito mais agora
o que a gente faz do que a discussão de se tinha ou não juros e tudo mais. Ó, puxão de orelha, eu tomei puxão de orelha aqui no Jabá. Preenche os dados abaixo aqui, por favor, hashtag, preenche os dados abaixo, desbancarize, né? Cenário altamente desafiador, né? Imagina se eles tivessem feito investimento em infraestrutura no passado, ali em 2009, agora a gente estava com portos, tudo bonitinho, e aí vendendo, porque para o gringo, como o cara tem em dólar, fica muito mais barato. Aí ele poderia comprar, falar, poxa, eu quero a privatização desse porto, essa ferrovia, vocês construíram isso. Pô, não fizeram nada, entendeu? Não fizeram nada, é impressionante isso. Acham que essa matriz econômica vai dar certo, é impressionante. Se a gente acredita que no foco de Selic é 15,25 no final do ano, sim, poderia até subir mais, mas acredito sim que possa bater nisso. Principalmente, assim, se não tiver uma ruptura, né? O Tobini começa a subir, ele é mandado embora, e aí coloca um outro para baixar juros. Mas no racional, acredito sim que possa subir. Precisa diminuir o custo do país? Isso, precisa, que tá um absurdo, né? É impressionante aí. Cortes de gastos, Zelder, aonde? Esse é o problema. Eles não cortam na carne, eles não cortam comissionados, porque vivemos num presidencialismo de coalizão. E aí, para não sofrer impeachment, ficar dando cargo para todo mundo. Eram 3 mil. Hoje nós temos mais de 5.500 prefeituras, né? Para quê 5.500 prefeituras? Em 2008, 2009 eram 4.500 prefeituras. Tem prefeitura aí que nem conseguiria sobreviver. Então, assim, esse é o problema. Não tem dinheiro, o dinheiro acabou. E acreditar que o governo vai fazer algo, vai cortar custos, vai ter que cortar dos próprios cargos dos seus partidos, né? Partidos da base. E aí esse partido da base, se ele cortar, cai. Processo no STSE contra a chapa Dilma também pode dar alguma coisa, né? É difícil, né? Que depende do PMDB também, né? Sei lá. Eu acho que deu uma bela esfriada no impeachment, tanto o TSE como o TCU. Deu uma bela esfriada, demorar, se vier a acontecer, ainda mais com o rito ali do STF de voto aberto, né? Porque de voto aberto todo mundo vai saber em quem foi votado, se votou a favor do impeachment. Então deu uma esfriada, né? O que precisa acontecer é passar logo aí, se vai ter impeachment ou não, passar logo para que o Congresso e a Câmara comecem a aprovar algumas medidas. Você acredita que a CPMF vai ser recriada nesse ano? E com respeito aos aumentos de impostos sobre rendimentos em aplicações de renda fixa? CPMF acho difícil passar, a gente tem conversado com alguns políticos, eles falam que não vão deixar passar, acho difícil, não posso dizer que é impossível. E aumento de impostos sobre rendimento de renda fixa, acredito, e aí vai ter que aumentar o retorno, né? Porque senão não capta. Esse é o maior problema hoje em dia. Estou buscando aqui mais perguntas, porque... O pessoal perguntando de COI aqui bastante, é um assunto bem interessante. A gente pode fazer um dia, chamar o pessoal, né? O pessoal perguntando se pode comentar o que a gente pensa sobre o COI, se é um bom caminho para diversificação. Com certeza, né? Pô, a gente sempre fala isso. É um ótimo caminho para diversificação, porque você consegue justamente estar exposto a ativos lá fora, seja ações, índices ou até crédito, enfim, com o seu capital protegido, né, dependendo da configuração do COI. Então você consegue diversificar, ter exposição ao mercado internacional com a proteção do seu capital protegido. Outra saída também são aqueles COIs protegidos da inflação, que são bem interessantes também. Você recebe a inflação no final do período e mais... uma alta de algum ativo ali, caso aconteça, então, etc. No pior cenário, você leva a inflação, o que é um ótimo investimento. Ali, você leva a inflação e ainda fica exposto à renda variável, e sempre tentando mesclar em renda fixa, renda variável. Com certeza, é um bom caminho para diversificação. Em breve, a gente vai ter na nossa plataforma, né? Não está ainda, Luiz. Isso já era para ter feito no final passado, mas depende muito mais da CETIP do que da gente, infelizmente. Mas já está no gatilho ali. O Gatuno falou, façam perguntas e vamos diminuir conversas paralelas. É que atrapalha a hora de pegar a pergunta aqui, que a gente copia e cola para fazer. E aí acabar atrapalhando um pouco. O Gatuno está certo, porque atrapalha um pouquinho na hora da gente pegar a pergunta. Sobre o sucateamento forçado para carros acima de 15 anos, você acha uma boa ideia? Não entendi, né? Não entendi, Tandera. Se puder explicar melhor. Eu acho que seria a troca, né, a renovação de frota para carros acima de 15 anos, algo nesse sentido, algum
subsídio nesse sentido, mas não deu para entender muito bem. Se puder mandar, por favor. Estamos vendo esse início de ano aumento de preços administrados da ordem da inflação do ano passado. Sim, tive os salários aí, tudo subindo. Tarifas de ônibus entre 8,5% a 11%. Algumas casas de análise já prevêem inflação próxima a 10%. O que vocês acham? Eu só acho que assim, não deve atingir 2 dígitos, não deve, porque tem maneiras também do governo reduzir isso. Por exemplo, a gasolina está com prêmio e o diesel também. Se eles estão vendo que até meio do ano... Sensacional aqui, a produção botou um vídeo aqui em inglês, né? Jeff Walker, não é isso, produção? Isso aí aqui é mais importante que a nossa apresentação. E aí ele botou no ar, ele está querendo ver aqui os premiados do como é que foi, do Globo? Globo de Ouro. O Globo de Ouro. Tá vendo ali fazendo uma prévia pro Oscar aqui, mas beleza. O pessoal de TV é fogo. É a arte. Mas a gente está vendo assim, uma queda de 10% na gasolina, você afeta o IPCA 0,3%. Como a gasolina estava a última vez que eu vi uns 25% de prêmio, poderia assim, prejudicar a Petrobras. Dizendo assim, vocês preferem prejudicar a Petrobras e melhorar o cenário para a inflação, né? Mas não acho ainda em 2 dígitos, né? Mas aí na casa de 7,5%, 8% sim, mas não ainda na casa de 2 dígitos, tá? Com dólar nesse preço, é possível que ocorra um número maior de OPAs e talvez troca de controle? Você concorda com isso? E sim, quais setores poderão ser alvo? Né? Falar aqui para vocês. Concordo, a gente já falava disso no final do ano passado, né? Quando começou, você teve a Coty comprando as marcas da Hipermarcas. É mais fácil ter OPA, mas a OPA não é só por conta do dólar. A OPA é a seguinte, ele faz a conta, quem mais conhece a empresa é quem está lá, é o gestor da empresa. Ele faz a conta e fala assim, caramba, se eu recomprar minhas ações, eu vou ter um retorno de 30%, mesmo se eu pagar um prêmio de 20%. Se eu investir no meu negócio, hoje eu vou ter retorno de 10%. Não vale, porque a Selic está 15%, então o que eu faço? Recompro as ações que valem mais a pena. Primeiro eu faço recompra, daqui a pouco eu falo, cara, continua caindo, vou fazer uma OPA. Óbvio, né? OPA do Itaú, por exemplo. Não é porque de capital do Itaú, mas de várias empresas. Fora isso, aí falando de dólar, sim. Acho que é um excelente momento para quem quiser entrar em shopping center no Brasil. Eu olharia esse setor, a gente sempre fala isso. Acho que BR Malls é uma empresa que possa ser adquirida. Tanto é que ela chamou a Assembleia para mudar a regra. Que ela está com medo de ser adquirida. Antes, com 25%, acho que abria a OPA. Agora eles querem mudar para 35%, se eu não me engano. Eles querem aumentar o prêmio também, que seria pago na OPA, etc. Mas no final eles querem se proteger justamente desse movimento. Acho que BR Malls poderia. A gente discutiu um setor que ainda precisa de uma consolidação, o setor de educação. Que isso, tá caindo tudo. Agora foi o microfone aqui, tá desmontando aqui o cenário. Até porque educação, por exemplo, é uma corporation, então fica mais fácil acontecer esse tipo de movimento, de novo, Estácio, Croton, etc. Eu não acho que Croton seja alvo, nem Estácio, mas enfim, é bom estar no radar, pode ter alguma mudança ali no quadro societário das empresas. Vamos lá. Há 15 anos é a proposta da Fenabrava, é para renovação de frota. Na frota sucateada, se for falar de ônibus, tudo isso, não vejo quem que vai investir. Tá com problema de preço de passagem, vai continuar sucateada, vai ser ruim para Marco Polo, né? Para quem faz implementos, o cenário continua ruim. Cada vez mais aumenta as dúvidas se já não estamos para entrar na dominância fiscal. O que vocês acham? A gente até falou isso, a gente acha que não estamos em dominância fiscal e acreditava que o Banco Central deveria dar, digamos assim, o benefício da dúvida. A gente ainda não acha que está em benefício fiscal na nossa área macro. Vamos lá. Caraca. Só teve discussão que eu não vi. Se o Brasil sobrevive a mais 3 anos do governo PT, sobrevive. Não acho que não sobreviva, não. Né? Acho que até o Congresso vai aprovar medidas fiscais, porque ele sabe que a oposição estando lá, ela falou, vou pegar um país em frangalhos, é melhor pegar menos pior do que se ficar desse jeito. A nossa maior preocupação é isso, que o Congresso não aprove nada até 2018. Mas os políticos vão ver se o dólar explodindo, aí vão aprovar sim. Não acho que não vão aprovar, né? Mas é muito ruim, né, esse cenário, de qualquer forma. Esperar. Estamos no início de 2016. Tem muito tempo ainda. 3 anos de início de 2019, ou seja, tem muito tempo, concordo plenamente.
Então, eu concordo plenamente. Não, a diferença entre recessão e retração não, era de recessão e depressão, né? Recessão, eu sempre falo isso, recessão é quando o seu vizinho perde o emprego, depressão é quando você perde o emprego. Comprar siderúrgicas? Não, a gente continua short uns em Minas, cenário altamente desafiador. Cara, começou a entrar um monte de mensagem aqui agora. Se o governo taxar a renda fixa e tiverem que aumentar a rentabilidade em função disso, de onde vai sair o crescimento para pagar esse prêmio maior para captação? Esse é o problema, Marcão. E aí você tem que comprar ativos garantidos pela FGC. Porque o risco de um banco pequeno ficar pagando mais de 20% de taxa, né, tendo retorno de 3%, é complicado. E Kim, da última vez que perguntei de Randon, você não gostava. Cara, quando aqui. Já capotou 30. Dá para pensar nela ou ainda o cenário é ruim? O caminhão capotou ali. Mas, não, ainda não dá. De fato, caiu muito, mas a gente só vai começar a olhar Randon a partir do momento que a gente vê um ponto de inversão em termos de confiança do empresariado, em termos de atividade econômica mesmo, não é o que a gente está vendo. Na medida que isso for se concretizando, aí sim a gente pode começar a olhar Randon, mas não é agora, não é bem oportuno. A gente pegar a faca caindo agora é um pouco temerário. Sobre Hidrogás a gente gosta do ativo ele sofrendo, né? A gente já vem falando sobre isso, é um ativo caro, né? E nessas horas não querem saber, o mercado inteiro está caindo. Se o impeachment perdeu força, sim, falamos no início, Pedro Stop, sobre isso. E sobre venda de automóveis, estímulo a carro novos, acho que o governo não faria isso. Tem que parar com esse negócio de estímulo. Você beneficia uma indústria e o restante. Bolsa empresário, acho que é totalmente, não estou dizendo que não vão fazer, mas acho errado esse tipo de coisa. E se o PT ficar 7 anos, o Lula ganhando? Eu não quero prever isso, SMP. Melhor não comentar esse cenário aí. E o dólar sim, até 5 sim. Um dólar acima de 4,20 até final do ano, você acredita? Acredito sim. E dependendo do que acontecer, pode ir mais. Pode ir esse ano a R$5. Como assim? Absurdo. Se não aprovar nada no Congresso, cenário de impeachment complicado, vai empurrando com a barriga. Digamos que o impeachment seja postergar, toda hora alguém entre de novo com uma nova ação a favor do impeachment, tudo isso, e o Congresso não aprove nada esse ano. Pode ser sim. Pode olhar o dólar assim a 5. Seria um problema. Não é nosso cenário base. Não é nosso cenário base. Tem que colocar ali nas perspectivas. Bem lembrado, no disclaimer, mas pode acontecer. Gente, demais que estourou o tempo, a produção já chamou a atenção aqui. Tá preocupada com o Oscar. Quem vai ganhar o Oscar, a produção? Será que esse ano... Será que o DiCaprio leva? DiCaprio leva? Falaram que a atuação dele no regresso tá digna de um Oscar ali. Vamos ver. A produção aqui tá na dúvida. Mas aí, senhores, obrigado pela audiência e paciência nesse início de semana de vocês. Cautela continua sendo o nome do jogo, infelizmente. Eu espero um dia chegar aqui e tirar, falando, a gente não quer mais Fence, não precisa mais. Vamos comprar ativo, a carteira vai voar, Fence nada. Mas tá difícil. Toda vez que eu falo quando a gente vai falar isso, tá longe, infelizmente. Isso aí. Um grande abraço a todos e a gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Até lá. Valeu, pessoal. Até